Aí também é o nosso primeiro festival que a gente conseguiu. Foi esse, o Festival de Taguatinga. O filme não tem nenhum ano de lançado, né? Lançou em setembro, lá, foi em Paris. E aí depois ele rodou com os festivais, eu vim pro Festival de Brasília, né? Então já é o 4º evento aqui no DF, então eu fico muito feliz que o DF acolheu esse filme e aqui aproveito para agradecer, né, ao DF pelo acolhimento, pelo carinho, pela recepção desse filme, né? Não tem nenhum ano, cara, mas ele foi exibido bastante em festivais e fora de festivais também, porque a gente acha que é importante que o filme seja visto, que a mensagem que o filme traz ecoe, propague, então a gente não fica preso só aos festivais, então a gente exibe o filme em vários outros espaços, né? Porque a gente entende que é importante. Cara, é muito emocionante, assim. Eu sou um cara muito chorão. Eu sou Cadu Marques, o meu filme é A Nossa Festa Já Vai Começar. E é um filme lá do Maranhão, da cidade de Santa Rita. E toda vez que o filme é exibido em algum lugar e que eu assisto, eu sempre choro, eu sempre me emociono. Porque, para além do audiovisual ser uma ferramenta artística que me afeta muito, para além disso, eu estou tratando sobre a minha família. Minha família está na cena, a minha tia-avó está ali, o meu pai, a minha mãe, falando sobre a história deles, que também é a minha história. Então, poxa, não tem como eu não me emocionar e não tem como eu colocar para fora essa emoção, sabe? Então, é muito massa poder estar levando um pouquinho dessa história para outros lugares, compartilhando do meu povo, a história do meu povo, quem são eles, e fazendo eles também serem conhecidos por outras bandas, assim, eu diria. Eu sou Ariadne Amâncio, sou atriz do filme Big Bang, do diretor Carlos II. O Big Bang, nós estamos com uma caminhada bem forte, a aceitação está sendo muito bonita das pessoas. Então a gente teve, agora nessa semana a gente teve 40 festivais passados. E isso trouxe uma visibilidade para o filme. E dentre esses 40 festivais, 3 deles são festivais que têm um olhar para o Oscar. Então o canal verificou a potência do filme enquanto um panorama brasileiro. E a gente teve a oportunidade, através da Casa da Praia, que é a nossa distribuidora, e também a parceria com Les Valteries, de poder colocar na plataforma, porque a gente vai ganhando uma nota para qualificação e como ele também está indo para fora do Brasil, a plataforma viu uma potência brasileira de mostrar um pouco desse cinema do interior, desse cinema que está ganhando espaço e como ele é um projeto de baixo orçamento, eles puderam evidenciar um trabalho do interior de baixo orçamento com panorama brasileiro e mundial. Isso foi como uma conjunção, outro Big Bang para a gente também conseguir essa visibilidade na plataforma. Olá, eu sou Rafael Naroli, meu filme é Quebra-Panela. Eu não sei qual a palavra exata, mas eu acho que é gratificante, cara, a gente ser fã de determinadas obras e a gente conseguir produzir uma obra que tenha um determinado conhecimento. Eu fico bestinha, velho. E é isso, felicidade. Eu sou Marto Olímpio, sou um dos diretores do Mergulho, sou roteirista também. Foi maravilhoso, está sendo uma experiência maravilhosa. Para mim, a gente ficava aqui mais um mês, tranquilamente. Eles que querem acabar hoje. Por mim, se eu ficar aqui um mês tranquilamente. Vendo o filme, conversando, trocando ideia. Que esse que é o grande barato, né? Sabe, eu tenho aprendido muito esses dias, vendo o filme das pessoas, sabe, ouvindo a opinião das pessoas, está sendo bem bacana, está sendo bem potente. Thiago Foreste, sou roteirista e diretor do Manual da Pós-Verdade. Você lançou o algoritmo no YouTube, né? Isso. Como é que é essa experiência de lançar sem ser na sala de cinema? Então, as redes sociais, elas são meio frustrantes, assim, acho que para pessoas da minha idade, eu não sei, que não tem o domínio, né? Eu não acho que eu consigo lançar muito bem os filmes online. Eu sempre conto com os festivais, né, para fazer os filmes circularem. Mas espero um dia conseguir ter visualização no YouTube também, que os filmes sejam vistos, né? Que eu acho que é o caminho final do filme, depois de percorrer os festivais e ir pro YouTube, né? Ou outras redes, plataformas. Não, eu sou baiano, mas moro no Rio de Janeiro. O filme é do Rio de Janeiro. É um filme carioca. Como é que é a produção no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, né, é o eixo, né? Então, Rio e São Paulo, se a gente for parar para avaliar, são locais onde mais produzem filmes, né? Tanto que nos festivais de cinema, muitos filmes do Rio de Janeiro e São Paulo
são inscritos e selecionados. Mas eu sou do campo, né, do cinema negro, que a gente não tem muito espaço, não tem muito recurso, então a gente batalha muito para conseguir realizar, né, os trabalhos. E então, ser do eixo não quer dizer muita coisa pra gente que não está na ponta, né, que a gente é mais marginalizado, mas estamos na luta aí e vamos contar nossas histórias. Meu nome é Naila, sou produtora executiva do coletivo Funio de Cinema e eu estou aqui representando o filme Xixá, Mestre dos Cânticos Funio. Vocês são da onde? Da aldeia Funio, em Águas Belas, Pernambuco. Fazer cinema em Pernambuco e fazer cinema na aldeia é diferente? É diferente, todo o contexto é diferente, né? Porque a aldeia em si já é uma ambientação diferente, a forma de se relacionar, né? É completamente diferente daqui do lado de fora da sociedade, né? Aqui as pessoas ainda estão vibrando num pensamento meio de cada um por si, uma competitividade, né? E o cinema indígena ele não tem esse pensamento, porque existem vários realizadores de audiovisual indígenas hoje eclodindo no mercado e cada um está contando a sua história, a história do seu povo. E aí todas elas se complementam dentro da luta. Eu sou Jamile Kazumbá e o meu filme é um transe de 10 milésimos de segundos. Como é que é o cinema de Cachoeira? Olha, lá tem um cine-teatro, que é um cine-teatro bem antigo, assim. Não tem exatamente uma sala de cinema, mas em Cachoeira pensa-se muito cinema. Muitas produções são feitas lá e lá é onde estão uma das melhores escolas de cinema assim, do Brasil, assim, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Lá é muito efervescente, tudo é muito cultural, tudo é muito artístico. Lá as pessoas são artistas desde criança, assim, então lá é realmente um lugar inspirador, assim. Comparado com o cinema brasileiro, como é que vocês se enquadram? Bom, eu acho que os filmes produzidos no Nordeste como um todo, nos últimos tempos, eles têm revelado muito do que vem aparecendo em uma ou outra produção, assim, que está no nicho mais mercadológico, assim. Eu acho que o Nordeste, Cachoeira demais, assim, mas também, tipo, Sergipe, Alagoas, Maranhão, estão produzindo diversas coisas, assim, em que tem como ponto de partida um outro olhar para o cinema. Não olhar o cinema a partir exatamente de uma técnica ou de um lugar tão epistêmico que enquadra, que engessa o fazer artístico, mas através de um olhar que desconstrói a própria imagem para que seja desconstruído também o sentido político-social, assim. Então, a câmera, ela se torna uma ferramenta de recorte, né? No sentido mesmo de recortar. Se você tem uma janela, ela está recortada. Se você tem um plano, ele está recortado. Então, tipo, quais são os recortes que a gente está pensando agora, assim? Eu acho que o Nordeste e os realizadores nordestinos, assim, eles estão revolucionando muito, assim, o cinema brasileiro. Eu sou do Rio. O outro diretor, o Anderson, é de São Paulo. Eu escrevi no Rio, mas é um filme todo ambientado em São Paulo. Exatamente por causa dessa expectativa, dessa ida à praia, que no Rio de Janeiro efetivamente não tem, né? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade solar, uma cidade de praia, tá? Então não tem essa preparação, não tem essa coisa de vamos passar o final de semana na praia. Então é um filme todo passado na periferia de São Paulo, escrito por um carioca. Tem um conflito assim de visão que você escreveu e chegou lá era totalmente diferente? Não, porque eu, nos últimos 15 anos, eu tenho dividido minha vida entre Rio e São Paulo. É aquela coisa do cinema, né? Você pode construir um conflito, uma história, ela pode funcionar em vários lugares diferentes, que a partir do momento que seja um conflito universal. E como é que é fazer filme no eixo Rio-São Paulo? É bom, assim, o que eu tenho batalhado muito é para fazer filmes diferentes dos filmes que são feitos no eixo Rio-São Paulo. Eu acho que o grande desafio de tudo é isso, entendeu? Você fazer filmes que não fiquem no lugar comum, né? O diferente é você sair dessas narrativas brancas, das narrativas tradicionais, hegemônicas brancas. Quando você vai para espaço de discussão, tem uma coisa bem bacana que falaram no filme, que eu até comentei com o André Novaes, que está com o filme hoje também, que algumas pessoas já disseram que essa família é vizinha da família do Martim. Então ela tem essa semelhança desse núcleo familiar preto, forte, e que passa por conflitos, como qualquer família. Mas só que nunca é retratado no cinema. Essa surpresa que trouxe Martim, nossa, essas pessoas vivem assim, um filme periférico, com pessoas pretas, não tem um tiro, não tem violência, não tem... Não tem. E consegue ser potente.
Eu sou o Rodrigo Souza, meu filme chama Busca. Então, eu acho que eu gosto de cinema de modo geral, assim, né? Mas, enfim, me identifico muito com um cinema feito em São Paulo justamente por nordestinos, porque eu moro lá e eu acho que é isso, né? Mas tenho estabelecido conexões da Bahia, né? E a gente está coproduzindo agora filme junto, né? Com coletivos da Bahia. Então eu estou justamente nesse momento, assim, porque eu quero produzir mais tanto o meu filme quanto outras histórias, né? Outros filmes na Bahia. Então eu estou junto com esses coletivos na Bahia produzindo e estou em São Paulo com outros coletivos também produzindo. E a maioria são de, né, descendentes aí de nordestinos. Então eu acho que tem um pouco dos dois, assim. Eu fico entre Bahia e São Paulo agora, nesse momento. O cinema de Minas é um cinema que busca trazer agora um olhar para dentro. Como a gente está no interior, então a gente brinca que a gente trabalha do interior para o exterior. Então como é que essa produção intimista ela pode reverberar no mundo? Esse olhar que a gente tem das portas, janelas, dessas vizinhanças de cadeira que estão na rua e olham essa sociedade passando. Então, essa conjunção que vem do pequeno para o grande, como o Big Bang, né? O Big Bang, ele traz essa proposta do intimismo para uma explosão maior que vai para o mundo, né? O Rodrigo Garcia, eu sou um dos diretores, junto com a Clara Linhart, e um dos produtores, junto com o Ian Luiz. Também fiz o roteiro de um filme chamado No Mar. O Rio tem um cinema, vamos dizer assim, industrial, muito forte, por conta da tradição econômica, etc. Mas também tem um cinema alternativo, eu acho que essa é a palavra, também muito rico. É um cinema que repercute muito no país todo. Então eu acho que o cinema no Rio é esse. Tem um profissional industrial, mas também tem um profissional alternativo, que é muito rico e muito bonito também. E vocês são de quais? A Clara circula nos dois. Eu circulo nesse alternativo, que está começando. Tem uma abertura muito grande para você fazer cinema no Rio de Janeiro? Eu acho que sim, dá trabalho. Eu fiz através de um edital, estou concorrendo a outros editais, então acho que oportunidade tem. Mas ainda aquém do que pode ser produzido. Ainda falta coisa para ficar num nível que realmente satisfaça a sociedade e que satisfaça quem está com tesão e possibilidade de produzir. O edital é suficiente para fazer um filme? Um edital? Não, não é. Não é. Eu acho que o cinema brasileiro tem questões muito mais profundas como distribuição, quem financia, quem assiste os filmes, né? Enfim, que envolve a distribuição. Meramente em termos bons editais, é muito importante, mas não resolve o problema. Falta muito mais coisa. Como pegar dinheiro, como pegar equipamento para produzir esses filmes? Bom, o Coletivo Funil de Cinema ele foi fundado já há mais de 10 anos, né? Já é uma equipe coesa, que vem buscando juntos aperfeiçoar os saberes pelo audiovisual, né? Esse projeto do coletivo começou com o Vídeo nas Aldeias, que foi um projeto do Vincent Carelli, né? Que deu uma abertura para essa perspectiva do indígena poder contar através das lentes a sua própria história, através do seu próprio olhar. Até então, sempre tinha um agente externo que ia contar a história do indígena por eles, né? Então isso em si já foi uma grande revolução. E a partir daí os coletivos eles foram se aprimorando e dessa mesma forma foi com o Coletivo Funil de Cinema, né? De acordo com premiações e participações, o coletivo foi renovando o seu equipamento, que de 10 anos para cá, muita coisa mudou, né? A tecnologia vai aumentando, mas quando é necessário uma produção maior, daí a gente entra com projetos de captação de recursos. Mas, inicialmente, o principal objetivo do Coletivo Funil de Cinema é a salvaguarda da sua própria cultura e da própria língua, né? As línguas maternas, indígenas, elas estão em constante risco de extinção. Né? Com a entrada da tecnologia, por exemplo, nas aldeias com os mais jovens, né? É Instagram, é Google, é TikTok, não existem essas coisas, né? Na língua materna Iate. Então, a câmera acaba sendo mais uma ferramenta de salvaguarda para criar interesse entre os jovens e imortalizar a mensagem que os anciãos têm para deixar para a própria comunidade. O que você acha, assim, da distribuição no Brasil? A gente não consegue, não. Brincadeira, tipo... por exemplo, o meu filme ele foi feito através da Lei Aldir Blanc. E eu fiz esse filme com R$2.000.
Tipo, com equipe, com tudo, assim, né? Então, eu acho que a gente tem dependido muito, assim, das leis de incentivo, assim, públicas, que não oferecem uma grana, tipo, necessária para realizar, mas é o pouco que a gente consegue, assim, sabe? Eu acho que no momento a gente está passando por uma crise muito grande nessas produções independentes, assim, né? Porque é muito doido, assim, em como alguém tem uma ideia, tem um sonho e ela não pode realizar porque simplesmente existe um fator chamado dinheiro que não te permite realizar, e a gente faz com o que a gente tem. A gente faz com potência, a gente faz com profundidade, a gente faz com interesse, a gente faz com técnica, a gente faz com talento, a gente faz e faz bem o que a gente faz, sabe? Eu fico imaginando se a gente pudesse, tipo, ter como viabilizar possibilidades outras, assim, de realização, aonde nós estaríamos. Eu acho que é justamente isso, assim. Eu acredito mesmo que há um medo dentro de um lugar do sistema, existe um lugar de um projeto mesmo que priva a nossa experiência de expansão, assim. Então, é isso, eu acredito que é um projeto, porque se a nós fosse destinado tudo que nós merecemos, com certeza a gente já tinha conquistado o mundo. Olha, é um grande desafio, acho que a distribuição de cinema no Brasil, assim, né? E não sei, sinceramente, né? A gente sempre pensa, eu vou dar conta, a gente sabe que não dá. Então tem sempre um pensamento inicial que é independente, mas claro, né? Acho que é pensar também, ver o tamanho que o filme tá, mostrar para as pessoas também. Eu acho que é muito importante ter esses retornos, né? E essas pessoas geralmente apontam caminhos, assim, esse filme tem a ver com tal lugar e tal. Então, eu acho que eu estou aberto para isso. Assim, acho que eu vou fazer uma coisa de cada vez. Primeiro o filme, depois mostrar, ouvir as pessoas que elas têm a dizer e caminhos que elas têm para me indicar. E aí acho que vou seguir isso. Assim. Claro, a gente segue também o coração, mas é bom também, né? Acho que o audiovisual coletivo tem que ser mais, cada vez mais. Se essa distribuição for também assim, né? Que eu acredito muito também nessa distribuição mais compartilhada, assim, numa coisa também... Você vai jogar na pirataria? Então, eu mesma que fico distribuindo meu filme, mandando para festival e tal, mas eu super adoraria, tipo, de ter esse filme numa plataforma de streaming, poder chegar em outros lugares, porque eu acho que tem uma questão também com curta-metragem, eu acho que a gente está começando a pensar muito mais sobre isso, né? Como distribuir curta-metragem, assim, né? Como que a gente pode também monetizar de alguma forma esse trabalho depois que ele fica pronto e não só ficar dependendo de algum festival que vai dar algum prêmio para você, mas de como aquele trabalho que você fez, sem grana, sem dormir, com condição, sabe, de vulnerabilidade também, assim, né? Como que a gente pode transformar isso em um lugar de retroalimentação, assim? Porque acaba que a gente vai fazer um trabalho porque a gente quer fazer outros. Então, tipo, como que a gente pode alimentar isso? Então, eu acho que é muito necessário que a gente engaje mesmo essa relação do curta-metragem, que não esteja diretamente só ligado a festivais, mas que o público, como um todo, possa ter acesso a essas produções. O curta-metragem tem essa especificidade da experimentação, né? Te permite uma experimentação, te permite mergulhar, assim. Então eu acho que é um grande... Se a gente conseguir, cada vez mais conseguir inserir, assim, eu tô vendo que tô tendo algumas movimentações de salas que estão colocando curta-metragem antes do longa, assim, que vai ter. Então eu acho que cada vez mais esse movimento precisa acontecer, assim, de fato, para que esses trabalhos que estão sendo realizados possam ter o seu lugar no lugar do mercado do cinema, assim, sabe? Tem a Cardume também, que é só de curta. Tem a Cardume, tem Portal Curtas, tem algumas plataformas específicas, assim, sabe? Mas, por exemplo, de que forma que a gente pode pensar na distribuição desses próprios sites, por exemplo, né? Tornar acessível, assim, sabe, para as pessoas. Ou até tipo um programa de incentivo mesmo ao consumo, né? Tipo, não consumo dessa forma, né? Tipo, mas tipo, de que as pessoas possam assistir, assim. Então, tipo, tem muita gente que não conhece, tem muita gente que não tem acesso, assim, né? Então, essa expansão pode trazer isso. Olha, eu confesso que eu não sou um grande... Eu não circulo muito, né? Na distribuição brasileira, né? Mas eu acho que o cinema brasileiro, mesmo no cinema, ele está muito ligado ainda a uma estrutura mais tradicional, mais econômica, né? Financeira, né?
temos ótimos filmes lançados, mas que quando você vê em algum momento eles passam pela mão de uma grande empresa, né? Então acho que a gente tem que fazer o cinema ser mais democrático, circular mais, respirar mais, né? Estar mais ligado à produção de quem está começando, estudantes, jovens cineastas, eles poderem realmente produzir e não esperar chegar a um ponto em que consigam alcançar essa produção. Somos em distribuição, eu acho importantíssimo, porque quanto mais pessoas puderem assistir, né, essas histórias, isso colabora para desmistificar a figura folclórica do indígena, né? Aquele indígena caricato que está nu no meio do mato, de cocar, pintado, que é o estereótipo do indígena selvagem, do indígena que nada sabe, que é incapaz, né, como foi determinado pela própria Constituição até muito pouco tempo atrás, né? Então isso é importantíssimo para que as pessoas percebam que o indígena existe, que a sua cultura é viva, que ela tem um sentido, ela tem um fundamento e que é ampla. Porque no Brasil existem 305 etnias, né, com culturas muito diversas, línguas diversas e que vivem em biomas distintos, né? Então não tem como ser uma coisa só. E a visão externa ainda acaba colocando todos os indígenas dentro de um saco só, achando que todas as etnias têm os mesmos saberes e fazeres, né? Então é muito importante que essa mensagem chegue até o maior número possível de pessoas, que elas consigam entender cada vez mais o universo indígena, entender o porquê das lutas indígenas, o que está em jogo. No caso do filme Xixá, ele fala sobre salvaguarda de uma língua importantíssima, porque é na língua de um povo que mora toda a sua sabedoria, todas as suas tradições culturais. Demarcação já, né? Não ao marco temporal. É importante aproveitar esse momento para conscientizar as pessoas, né? Para que elas reflitam, busquem maiores informações, o que é de fato o marco temporal, né? E que conscientemente possam apoiar os povos indígenas, porque quando a gente fala que demarcação é vida, porque os povos originários são os detentores de todos os saberes ancestrais, são os que cuidam da natureza e sem eles acho que o futuro de todos nós está em jogo. É força de vontade, né? O edital, ele é complemento, assim, eu vejo assim, sabe? Porque, claro, é muito legal fazer uma obra com dinheiro, né? Mas quem ama de verdade se vira com o que tem. Então, assim, por exemplo, comparando com os outros estados, Brasília é mais na guerrilha mesmo, né? Claro que tem os editais que eles fornecem bastante dinheiro, tem as leis de incentivo à cultura. E se conseguir, show de bola, faz o filme. Mas também se não tiver, se vira. A recomendação que a gente dá para quem está iniciando nessa carreira agora é tenha vontade e faça com o equipamento que você tiver. Se você tiver um roteiro bom, se tiver uma câmera na mão, você consegue ir para longe. O melhor jeito de estudar cinema é ir no festival? Um deles. O outro é fazer cinema, o outro é escrever cinema. Eu acho que o fazer é, acima de tudo, a forma mais potente, né? De você construir, né? A tua carreira, a tua visão. Eu acho que fazendo não tem faculdade, não tem... Fazer é absolutamente prescindível e importante no aprendizado. Como é que é fazer cinema sem ser cineasta? Olha, eu acho que tá tudo no mesmo pacote. Cinema, filosofia, história, pensamento. É óbvio que o cinema envolve técnicas específicas, óbvio, né? Mas para mim foi muito tranquilo, muito natural, porque eu não entrei com a parte técnica, vamos dizer assim. Essa parte foi da Clara. Eu entrei com uma parte de elaboração, de pensamento, de sensação, que também foi dela. Mas eu não me preocupei com as questões técnicas, a não ser opinar pontualmente. Mas eu acho que o cinema, como a arte em geral, é uma atividade de liberdade. Então exige técnica, óbvio. Ninguém faz arte por fazer. Mas ao mesmo tempo, a liberdade deixa a gente confortável. Como é que foi essa equipe? A equipe foi predominantemente preta. O fotógrafo foi preto. Boa parte da equipe toda foi... Isso reflete diretamente no material que a gente fez, com certeza. Você sente uma diferença na vibe de produzir? Sim, porque é um ambiente muito mais seguro. Porque às vezes não é nem sobre o trabalho em si, é sobre o ambiente mesmo se tornar seguro, entendeu? Se tornar mais confortável. Que é uma coisa que eu senti muito aqui no festival. Por ter uma curadoria preta, por ter muitos realizadores não brancos, você se sente realmente num ambiente mais seguro. Eu busco sempre ter uma equipe mista, com também pessoas LGBT, pessoas pretas, pessoas
né? Tem brancos aliados também, que eu acho que é legal de ter perto. E é isso, assim, acho que mas é bem diferente. E aí eu busco trabalhar com pessoas que são, né, que têm uma realidade próxima a mim, ou que entendam essa história. Então acho que varia de cada filme também, né? Se for uma proposta diferente, sei lá, né? Se é algo por encomenda, aí você não tem como escolher equipe muito, né? Só alguns. Depende muito do projeto, eu acho. Mas quando você tem liberdade para escolher, óbvio que você vai trazer os seus, os periféricos, os pretos, os LGBTs. É isso que você vai trabalhar. 90% de pessoas negras, né? Que eu já tenho um relacionamento, já trabalho nos filmes delas também, então foi uma experiência bem legal. E também por estar trazendo para a tela de cinema um personagem marginalizado, né? Um militante anarquista negro, que na história diz que anarquista é só imigrante, né? O movimento operário é só feito por italiano, espanhóis, e aí a gente vem mostrar que não, existiam brasileiros que estiveram na luta pelos direitos dos trabalhadores, né? Então, a experiência para mim foi muito foda, sabe? Porque além de fazer cinema, eu e a equipe, a gente trouxe um trabalho que chegou chegando, sabe? Que meteu o pé na porta para rabiscar e reescrever essa história. A gente fez esse trabalho junto com... a partir da Bicho d'Água Filmes. A Bicho d'Água Filmes é uma produtora independente do Maranhão e é uma produtora que está, sobretudo, nesse lugar das encantarias, né? A gente está nesse lugar de evidenciar a cultura preta, de evidenciar as manifestações que vêm de África. Então, foi um encontro, assim, nessa produtora, né? Com o Pablo Monteiro, com o David Ferreira, com o Carlinhos Carri, pessoas que estiveram aí na fotografia, no som. Eu fiz a direção, o roteiro. Então a gente conseguiu montar uma equipe muito linda e trabalhar com um senso coletivo, assim, de construção mesmo, que é o trabalho da produtora, né? E dentro de um território quilombola, evidenciando uma cultura preta, né? Um povo preto. E foi muito importante pra gente e, sobretudo, pra produtora, a partir desse lugar que a gente já trabalha. A gente teve um filme LGBT no festival. Você vê isso muito em outros festivais? Cara, é isso, né? Tenho visto bastante filme de festival e feito muita curadoria e também estado em júri. Eu vejo isso crescendo e eu acho bom, né? Porque é por aí, assim. Mas depende muito da sessão, depende muito do tipo de festival e a proposta mesmo, eu acho, de curadoria especificamente. Então eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que não deve ser cota, eu acho que é algo que deve ser normal, assim, deve ter... É filme, sabe? É um amor lésbico. Não, é amor. Mas eu acho que tá rolando, assim. Eu tô feliz, assim, principalmente quando os festivais colocam essa questão de essas pesquisas socioeconômicas, justamente também para ter cuidados e fazer essas estatísticas. Acho que isso é bem positivo, assim. E você tem alguma última mensagem que você quer falar pro pessoal? Obrigado ao Festival de Taguatinga por nos proporcionar essa oportunidade de poder estar exibindo esse filme. E para quem estiver iniciando nessa carreira, continue nela. Fazer filme, a gente vai se descobrindo fazendo. E fazer filme pela necessidade de fazer filme, não só fazer filme por, sei lá, por fazer, por hobby. Não, acho que a gente tem que fazer quando vem de dentro. Sigam @Cadu Marques, sigam a Bicho d'Água Filmes, né, a produtora independente que a gente está produzindo muito. Nosso filme também está lá. Nosso filme está numa plataforma de streaming que é o Globoplay, então vale a pena dar uma olhada. E também está circulando pelos festivais aí. Vamos, que a nossa festa já começou, mas aqui no DF vai começar hoje. Façam filmes, escrevam filmes, realizem, que a gente precisa. A gente precisa de muita gente fazendo arte. Não só filmes, como todo tipo de arte. Exercitem a arte, a arte é libertadora, eu sou a prova viva disso. Apoiar a animação e ver a animação muito mais... não como um gênero, né, mas como uma linguagem, e espero que a animação consiga alcançar assim, um espaço ainda maior do que já tem, né? Olhar para esse festival de Taguatinga é um ótimo caminho também para a gente poder pensar em outras... Eu olho para esse festival como uma incubadora, assim, as trocas que a gente teve, assim, e eu acho que cada vez mais é importante fazer cinema. Não importa se você faz com celular, não importa se você faz com uma câmera antiga, não importa se você faz. Faz, porque eu, às vezes, ficava pensando que às vezes eu queria deixar de fazer algumas coisas porque eu achava que ninguém se importa. Mas aí eu venho para um festival como esse, vejo essas produções e eu me importo. A gente se importa com o que você está produzindo, a gente quer ver o que você está fazendo. Então, tipo,
faz, só faz, assim.